Estamos de volta com a nossa coluna Minha Opinião. Estivemos afastados 2 finais de semana porque estávamos desenvolvendo outras atividades, mas estamos de volta, né, aqui no nosso canal e também no portal Nordeste 360, para conversar, para trocar ideias, para opinar. E a sua participação é fundamental. E eu aproveito, antes de começarmos o nosso bate-papo, para pedir a você que acompanha o nosso canal, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, assista outros programas, né? A nossa grade tem um número considerável de programas, tanto a coluna Minha Opinião, como o programa História Atual, que é um programa de entrevistas, e, para quem gosta da temática do cangaço, quinzenalmente a resenha do cangaço, sempre às sextas-feiras. As notícias estão aí. Estamos acompanhando a trajetória dos pré-candidatos, as coligações, o fortalecimento das federações, os partidos se movimentando e, dentro dos partidos, os seus pré-candidatos e suas pré-candidatas. Eu vislumbro pelo menos 3 candidaturas, aliás, 3 pré-candidaturas já consolidadas. Pelo campo progressista, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo lado conservador, reacionário, uma visão ultrapassada de fazer política, o atual presidente, que é candidato e legítimo, postula continuar no Palácio do Planalto. Fora esses 3 nomes, os outros são apenas especulações. A chamada terceira via ainda patina. Ninguém sabe se o Dória é candidato, se o Leite é candidato, se o Sérgio Moro desistiu ou se vai voltar atrás. Enfim, são nomes que, por enquanto, são especulações, apesar de que eles afirmarem categoricamente que são pré-candidatos. Mas falta base, falta consistência e falta, acima de tudo, transparência para o eleitor, para que o eleitor mais conservador, de direita, possa, enfim, dizer: eu tenho um candidato. Por enquanto, isso não está claro. Mas vamos conversar um pouco sobre as conversas, as confirmações da chapa Lula-Alckmin. O Alckmin filiou-se ao PSB e já está encaminhado ser vice de Lula. O que representa Alckmin como vice de Lula? Todos nós sabemos que Alckmin tem um perfil liberal. Não é novidade para ninguém. A aproximação do PT de Alckmin tinha um objetivo. E qual é esse objetivo? Não afrontar o mercado, mas abrir um canal de diálogo, abrir um canal de conciliação e buscar uma retomada para o país. Alguns criticam. Os setores mais à esquerda do PT não querem, não gostam, não concordam com o nome de Alckmin, exatamente pela trajetória política dele. Os setores à direita, a ala conservadora, mantém aquele discurso de que é preciso uma candidatura de conciliação, que nós vemos num Brasil polarizado e que é preciso um terceiro nome que venha tentar unir. Eu acredito que o Lula vem fazendo isso. Quando ele se aproxima de Alckmin, que tem um perfil político liberal, como eu já disse, que tem uma relação muito boa com os setores conservadores, porque ele veio desse setor, eu vejo isso como uma conciliação. Lula não é um candidato de esquerda. Lula é um candidato de conciliação. Portanto, o eleitor mais à esquerda do PT
Não espere ter no seu candidato uma postura e até mesmo um discurso de militância de rua, de militância de esquerda, porque ele não terá. Alckmin está aí e representa exatamente esse meio termo, esse freio no discurso militante do pré-candidato Lula. E também, exatamente pelo perfil do vice de Lula e pelo perfil de Ciro Gomes, num eventual governo de Lula ou de Ciro, também eu não acredito que haja uma intervenção muito forte no modelo econômico que nós temos aí. Né? Os lucros, o grande faturamento das empresas, dos bancos, não sofrerá nenhuma alteração. O perfil dessas duas candidaturas e o que eles vêm demonstrando não representa nenhuma ameaça aos interesses do capital. Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente refletir, é sobre o teto de gastos. Nós escutamos muito nos setores mais à esquerda, na militância sindical, na militância dos partidos de esquerda, que é preciso pôr fim ao teto de gastos. Você acredita que no eventual governo de Lula ou de Ciro, ele vá acabar com o teto de gastos? Eu tenho minhas dúvidas. É possível que ele abra um canal de diálogo para rever, mas não acabar. E a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, como vocês acham que no eventual governo de Lula ou de Ciro, eles se comportarão? Você acha que Lula terá força para bater de frente com o setor empresarial para fazer uma mudança na reforma trabalhista? Ciro, ele já demonstrou que tem um diálogo, tem uma proximidade ideológica muito maior com esses setores do que o próprio Lula. Eu também não acredito que o Ciro vá adotar uma postura mais radical em relação a isso. Eu olho para o eleitor de Lula e de Ciro, e aqui vai mais para o eleitor de Lula. Aliás, para todo o eleitorado, independente do candidato. Nós temos um grande problema hoje no Brasil. Eu poderia citar aqui centenas de problemas, mas quando a gente olha para o Congresso Nacional, eu vejo um problemão que se chama Centrão. O Centrão, hoje, e não é de hoje, isso já vem de algumas legislaturas, é quem controla o orçamento no Brasil. O Poder Executivo entregou o orçamento para o Centrão. E o Centrão faz e desfaz. Por meio de emendas impositivas, orçamento secreto, fundo partidário, eleitoral, tudo isso está nas mãos dos políticos do Centrão. Qualquer que seja o candidato eleito, ele terá que ter uma base de apoio no Congresso. Aí eu chamo a atenção para o eleitor. Não adianta eleger Ciro ou Lula e não mudar a base do Congresso. É preciso olhar na sua cidade, no seu estado, quais são as candidaturas que representam atraso político nesse país. Olhemos, por exemplo, a bancada ruralista. Hoje, o que existe de mais agressivo nas terras das comunidades indígenas parte dessas bancadas conservadoras. Do mesmo jeito para as comunidades quilombolas. Não adianta você mudar o presidente da República e não mudar a base de apoio. Votar em Lula, votar em Ciro e votar nos candidatos a deputado estadual
Federal e Senado que tem uma postura que não defenda uma política ambiental, que não defenda uma política de preservação e fortalecimento e garantia dos povos originários em suas terras, que não garanta uma estrutura para as comunidades quilombolas, que não busque resolver o problema dos sem teto, dos sem terra. É preciso ter uma representação no Congresso que não dê apenas uma base para o governo, mas que tenha compromisso com temas relacionados à inclusão social. Isso é um desafio. Voltando para a questão econômica e a esperança ou a ideia que passa na cabeça de muita gente de que um eventual governo Lula nós teremos uma mudança radical na economia. A imprensa noticiou essa semana o nome de um jovem economista chamado Gabriel Galípolo. Gabriel presidiu o Banco Fator até 2021. Está aí, nas redes sociais, nas mídias. Né? É um jovem professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e conselheiro da Fiesp. Mais uma vez, lá vem Brasília, né, olhando para São Paulo, para a Fiesp, para Faria Lima, lá de onde emana o poder e a influência sobre qualquer um que sentar na cadeira do Palácio do Planalto. Fiesp. E não é que semana que passou, a presidenta do PT, a Gleisi, esteve num jantar em São Paulo e na companhia dela o Gabriel Galípolo. Né? Veja, o PT se aproxima de Geraldo Alckmin, que tem uma boa relação com a Faria Lima. Mantém uma relação boa com o Galípolo, a história dele é uma história próxima já de uma boa relação com o PT e participam de um evento em São Paulo. Quem é que estava nesse evento? Abílio Diniz, nome histórico da política conservadora do Brasil. André Esteves, do BTG Pactual. Flávio Rocha, que é mais bolsominion do que Flávio Rocha, da Riachuelo, um grande empresário, bem conceituado, com postura conservadora, e ele, na condição de empresário, não está errado em ter essa postura. Né? Eugênio Mattar e outros empresários que têm força política e que querem ouvir o PT. Porque para o empresário, não importa quem esteja sentado no Palácio do Planalto. Eles estão defendendo os interesses deles. Cabe aos grupos de pressão exercer pressão sobre os seus. E Flávio Rocha, André Esteves, Abílio Diniz, Eugênio Mattar e outros que estavam na reunião estão cumprindo com o seu papel cidadão, de empresário, defendendo seus interesses. É por isso e outras coisas que eu não acredito numa mudança radical num eventual governo de Lula. Algumas pessoas podem até discordar de mim, podem não gostar do que eu estou dizendo, mas é isso que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo. E Lula não está errado. Quando ele busca o diálogo com esses setores, ele não está errado. Por quê? Porque o que mais se critica no Brasil, o que mais se fala no Brasil, sejam os especialistas, os jornalistas, seja o eleitor comum, é que o Brasil precisa de um governo de conciliação. E é isso que nós estamos vendo em Lula, buscando a conciliação. Quando ele adota essa postura, ele vai agradar uns, mas vai desagradar outros. Aqueles que não concordam
aqueles e aquelas que não concordam com essa política de conciliação do Lula, eu acho que você não deve deixar de votar no Lula. Acho que você que é militante mais à esquerda do PT, do PSB, do PCdoB, do PV e de outros partidos ditos progressistas, você não pode perder o encanto com a candidatura do Lula. O que você deve fazer é brigar, conciliar e unir-se com esses setores mais conservadores para colocar Lula no palácio. Uma vez no palácio, aí sim haverá uma disputa entre esses setores. Quem terá o poder maior de pressão sobre o governo Lula? Aquele grupo mais à esquerda, mais militante, mais de rua, ligado aos movimentos sociais, ou aqueles setores mais conservadores que estão mais próximos de Geraldo Alckmin? Lula atenderá aquele grupo que exercer maior pressão. Então, não é na campanha que esse grupo tem que se engalfinhar. Durante a campanha, esses grupos têm que se aliar, porque têm um objetivo comum. E não é só derrotar Bolsonaro, é mudar toda uma estrutura econômica, política, de relações sociais, mudar a cara do Brasil. Então, esse é um momento de mudanças. Depois da posse, aí sim, os bastidores vão decidir, as disputas internas vão decidir que direcionamento, que caminho terá o governo a partir de janeiro. Mas eu afirmo, não esperem mudanças radicais. Essas mudanças radicais, na minha opinião, elas não acontecerão. Por isso, eu digo a você, obrigado por estar conosco, dê sua sugestão de temas, comente e dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.